e essa semana eu falei sobre isso, é que Deus está chamando a gente para realmente reconstruir ou quebrar os nossos odres, para que nós possamos receber um vinho novo. Lucas no capítulo 5, no versículo 37 diz: ninguém coloca vinho novo em um odre velho. Vinho novo deve sempre ser colocado em odres novos. No entanto, vocês dizem: os velhos métodos são melhores, e se recusam até mesmo provar o vinho novo que eu trago. Esse texto que eu li foi da tradução da TPT. E aí, quando eu penso no que Deus quer fazer através de mim, na realidade é o que Ele quer fazer em mim. Porque primeiro a palavra tem que impactar o seu coração. Primeiro a palavra precisa desnudar a sua vida. E aí você descobre que para andar nessa palavra, para mover-se nessa revelação, você precisa crer. E Deus me deu uma definição essa semana de fé, em que eu digo que fé é a maneira como o Espírito Santo age em mim, me fazendo confiar completamente em Deus, sem dúvidas. Isso vem como um sinal do Espírito Santo, e é como a garantia da minha salvação. O Espírito Santo então se torna um penhor, um alicerce, algo que se move dentro de mim e me confronta. Lendo o livro de João Souza, Os Nazireus, eu descobri que os crentes da pós-modernidade, eles amarram as suas vidas em uma fé, mas essa fé está focada na promessa. De que eu estou falando? É que Deus pode nos dar recursos, Deus pode nos dar um bom casamento, Deus pode nos dar uma carreira, Deus pode até nos dar um ministério, mas esse não é o foco. O foco não é ter um bom casamento, o foco não é ter uma boa carreira, o foco não é ter um ministério, o foco é o compromisso que Ele tem de manifestar-se em nós. Então você descobre que aquela palavra de Colossenses no capítulo 1, no versículo 27, quando Paulo diz que é Cristo em você a esperança da glória, você descobre que esse é o foco. Essa manifestação de Cristo em nós é que destrói as mazelas do pecado em nós e nos desvincula do inimigo de nossa fé. E aí, uma vez que o domínio do pecado é quebrado dentro de nós, nós estamos livres para viver tudo o que Deus nos chamou para viver. E aí você consegue imaginar João Batista, depois dos seus mais de 30 anos de peregrinação no deserto, quando ele vê Jesus passando, ele olha para Jesus, e o que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de quem eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Aquela mulher do fluxo hemorrágico, quando ela toca na orla do manto de Jesus, na orla do talite que Jesus estava usando, ela se arrastou. Ela se arrastou. E ela não tinha como estar no meio daquela multidão se ela não fizesse esse processo de humilhação. É por isso que eu entendi que quando a Fernanda ministrava essa rendição, não se trata, filho, de crescer, de prosperar, não se trata de viver uma vida de plenitude na perspectiva humana, mas se fala de
de viver a perspectiva de realmente, com os teus olhos, contemplando a Cristo. É por isso que nós precisamos de odres novos, para que nós possamos receber o vinho novo. Tem coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas Ele não pode fazer, porque você está limitando o seu agir. Ele está limitando tudo o que Ele pode fazer, porque nós precisamos entender que vinho novo, olha como é que está tudo conectado nessa noite. Vinho novo é a palavra rema, cheia do Espírito Santo, que é estabelecida em nós, através das disciplinas espirituais. Eu vou repetir. Primeiro, odres novos precisam substituir o velho para receber o vinho novo. Eu vou repetir de novo. Odres novos precisam substituir o velho para receber o vinho novo. O vinho novo é a palavra rema, cheia do Espírito Santo, que é estabelecida em nós, através das disciplinas espirituais. Sem disciplina espiritual, filho, você não vai chegar. Você pode vir a quantos cultos você quiser. Você pode ouvir 50 sermões em casa. Você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você não vai experimentar a manifestação da presença de Deus na sua vida, como águas torrenciais, como aquela chuva de primavera que vem para regar a terra. É aí que você descobre, queridos, que nós precisamos de uma nova estrutura de pensamentos. Nós precisamos ressignificar a nossa vida, para que a gente consiga viver o propósito de Deus. Você precisa romper na sua estrutura de pensamento. Se você quer realmente viver os propósitos de Deus, por quê? Porque nós precisamos considerar os desafios que estão diante de nós. Deus nos chama para olhar para Ele. Por isso que João Batista não tirou os olhos de Jesus. Ele foi realmente para o deserto, ele foi para aquela experiência de deserto, e a palavra diz a respeito dele, que ele era a voz que clamava no deserto. Mas quando ele olha para Jesus, ele ficou completamente tocado. Tanto que, quando ele diz isso, antes do batismo, ele tenta argumentar com Jesus, que ele não deveria batizá-lo. Deus nos chama para olhar para Ele, para hoje. Quando eu olho para Ele, hoje, eu contemplo o infinito. Porque quando eu olho para Ele, eu vejo aquele que é completo. Você consegue entender? Paulo diz, escrevendo aos crentes de Corinto, que hoje nós olhamos, nós vemos em parte. Mas quando ele olha para nós, ele vê o completo, ele vê tudo. Ele tem a nossa vida como um rolo. Mas quando nós olhamos para Ele de verdade, pela fé, nós podemos contemplar o infinito. Por quê? Porque Ele é completo. Então, quando eu olho para Ele, eu consigo ver nele o meu amanhã. Quando eu olho para Ele, eu consigo ter a segurança, eu consigo ter a estabilidade, eu consigo ter tudo o que eu preciso para viver o sonho de Deus. Quem está preparado para viver o sonho de Deus? Quem está disposto a correr riscos para viver o sonho de Deus? Dá aí glória a Deus. Você está preparado mesmo? Nessa noite Deus quer quebrar os seus odres. Deus quer convidar você a sacrificar o seu Isaac. Deus quer que você olhe para Ele e sacrifique aquele hino 300 da harpa cristã que te persegue, naquela frequência rítmica. Deus está convidando você a pegar todos esses hinos que marcaram a sua vida e cantá-los, mas cantá-los como um novo cântico na sua boca. Porque você não é mais a mesma pessoa que você foi há 10 anos atrás. Você não pode hoje estar no mesmo lugar que você estava há 20 anos atrás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses últimos 75 anos, Deus vem abalando a terra, despertando a sua noiva.
Você pode olhar desde a década de 50. Deus vem fazendo coisas na terra. Deus vem abalando as estruturas da terra. Deus vem trazendo revelação. E Deus está nos descortinando a sua palavra. E nós temos compreendido coisas que nós não compreendíamos. Nós estamos vivendo coisas que nós nunca vivemos. Nós estamos experimentando um sustento. Nós estamos experimentando uma presença. A nossa vida está irrompendo diante de Deus. Por quê? Porque Deus está movendo o seu Espírito na terra. É como se a oração de Abacuque estivesse sendo repetida constantemente no capítulo 3, aviva a tua obra no meio dos nossos dias. Você está preparado para fazer essa oração? Pedir a Deus que avive a obra dele no meio dos seus dias. Eu quero convidar você para ouvir a leitura do texto de 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 7. Paulo escrevendo aos crentes de Corinto nessa carta, ele começa no versículo 1 falando coisas absurdamente maravilhosas. Ele está falando, olha, nós precisamos ser revestidos da incorruptibilidade. E aí no versículo 7 ele nos dá um presente. Ele não diz que nós precisamos, ele diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você pode repetir? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Por que Paulo escreve o texto dessa forma? Porque para ele, viver por fé já era uma realidade. Então, ele não está dizendo que você precisa viver por fé. Ele está dizendo que você e eu já deveríamos andar por fé. Uma vez que nós fomos encontrados no amado. Uma vez que a palavra de Deus inundou os nossos corações, uma vez que o Espírito Santo foi selado nos nossos corações, nós nunca mais deveríamos andar por aquilo que vemos, mas nós deveríamos nos mover por aquilo que cremos. E aí, para viver por fé, e não pelo que você vê, você precisa desenvolver uma nova mentalidade. Quantos anos você tem? Você tem 18 anos? Quem aqui tem menos de 25 anos? Dá glória a Deus aí bem alto. Não, a turma de menos de 25 anos, dá glória a Deus mais forte, porque vocês são privilegiados. Por que vocês são privilegiados? Porque vocês têm uma habilidade em que vocês podem quebrar tudo que vocês aprenderam, jogar tudo fora e começar de novo. Porque vocês são menos rígidos, menos inflexíveis. A galera dos 50 aí, dá glória a Deus. Para a gente é mais difícil. A gente já está cheio de ideia constituída, a gente já está ensimesmado, a gente já sabe tudo, a gente já conhece tudo. Eu leio um texto aqui e você diz na sua mente, ué, esse texto de novo? A gente já sabe tudo. A gente não precisa mais que ninguém nos ensine. A gente já tem todas as respostas prontas. A gente já viu Deus fazer isso, já viu Deus fazer aquilo. E aí quando você ouve um pregador dizer que eu preciso ter uma nova mentalidade, isso cria uma barreira dentro de nós. Mas uma coisa eu tenho visto, e quando eu estava estudando, Deus me deu essa visão, me mostrou isso aqui. Se você não conhece como Deus molda pessoas para o seu propósito, você pode sem querer resistir ao seu processo. Vou repetir, se você não conhece como Deus molda pessoas para o seu propósito, você pode sem querer resistir ao seu processo. Você pode resistir a Deus ao ficar desanimado pelas circunstâncias ou ao supor que você está preso em uma estação de deserto, quando Deus pode estar intencionalmente o moldando para os seus propósitos. Isso significa, o que Deus está fazendo com você hoje? Você que está em casa aí, fecha aqui, Roger, dá um close aqui em mim, isso. Você é a câmera do detalhe, tá bom? Mantenha assim. Eu vou virar para você, porque aí eu estou falando com todo mundo aqui, todo mundo que está em casa. Todo mundo está vendo o meu olho, ó. Isso é fundamental. Qual é a estação da sua vida hoje? Você está vivendo a abundância ou está vivendo o deserto?
Deus quer moldar você hoje para um propósito específico para essa geração. No ano que vem, Deus vai precisar trabalhar um outro aspecto da sua vida para te levar. Por quê? Porque enquanto eu e você estivermos vivos, eu vou repetir, enquanto eu e você estivermos vivos, a obra de Deus não está terminada em nós. Quem entende isso, dá glória a Deus. Você pode resistir à liderança de Deus ao adotar definições antibíblicas de sucesso e confundir a sua atividade com o seu propósito. Eu posso confundir a minha atividade com o meu propósito. Uma coisa eu entendi claramente há muito tempo, quando eu compreendi que o meu ministério, muitas vezes, ele não tem relação com a função pastoral. Porque o ministério pastoral não é o ministério do pastor. O ministério pastoral é o ministério da igreja. É a igreja que apacenta, é a igreja que se discipula, é o processo em que nós vamos nos confrontando mutuamente pela palavra. Nós vamos nos afiando. Provérbios 27 diz que como ferro afia o ferro, o homem aperfeiçoa o seu companheiro. Fala assim, olha para a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela assim, você é instrumento de Deus para me aperfeiçoar. Larga o celular. Não olha para o celular agora não. Tem alguém com você aí perto de você com o celular na mão? Fala para ele assim, ó, larga o celular. Não se distraia. Não se distraia. Preste atenção. Você está vivendo uma crise hoje? Você está vivendo uma crise conjugal? Você está na beira da tapiraca, você está assim, só derrota. O que você está pensando que é o seu maior obstáculo, poderia ser, na verdade, a sua maior oportunidade, de que a liderança de Deus sobre a sua vida, molde você para cumprir o propósito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, não despreze as crises, não despreze os problemas, não despreze as dores, porque elas podem nos moldar, elas podem ajudar o processo de Deus em nós. Isaías no capítulo 55, no versículo 9 até o versículo 12, Deus diz algumas coisas muito incríveis, que fazem todo sentido para esse contexto que a gente está vivendo. Nesse capítulo 55, ele diz que os pensamentos deles não são os nossos pensamentos. Ele diz que os caminhos dele não são os nossos caminhos. Versículo 8, ele diz assim: então, se o caminho de Deus não é o meu caminho, se o pensamento de Deus não é o meu pensamento, como eu posso ajustar a minha vida para que os meus pensamentos sejam mudados? Aí ele diz no versículo 9 assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os pensamentos de vocês. Então, esse texto está constatando um fato. Mas olha o que ele diz no versículo 10, que é a chave para a gente compreender a nossa necessidade de transformação. O versículo 10 diz assim: porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não volta, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Preste atenção nisso. Isso aqui vai ser uma chave profética para a sua vida. Mercy, preste atenção. Maria do Parto, preste atenção. César, preste atenção. Eu vou repetir. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Desculpe, versículo 10. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam. Veja o processo. A chuva cai, rega a terra, evapora, volta para o céu, torna a chover num processo e num ciclo ininterrupto de trazer vida sobre a terra.
Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador. Guarda essa palavra, semente ao semeador e pão ao que come. Então a palavra do Senhor precisa ser semente para você semear, mas ao mesmo tempo ela é pão para você comer. Deixa eu te perguntar, você está comendo a semente? A semente nunca pode ser comida. Tem coisas que Deus coloca na nossa vida, mas que é para semear. Esses dias um irmão mandou uma foto para mim: pastor, ganhei o meu primeiro relógio. Eu disse para ele: está preparado para semear? Está preparado para semear? Deus já trabalhou na minha vida de diversas formas. Eu já ganhei relógio, eu já semeei relógio. E eu entendi que às vezes o relógio pode ser uma poderosa e grande semente nas mãos de Deus. Eu nunca me esqueço quando eu estava conversando com um irmão uma vez, e ele disse assim, eu disse para ele: nossa, o seu relógio é bonito. Aí ele tirou o relógio do braço e me deu. Eu fiquei assim, sem graça, constrangido. E aí eu saí para uma viagem, fui para um congresso em Belo Horizonte, e quando eu terminei, os pastores vieram orar por mim, porque eu tive que sair um pouquinho antes para voltar para cá. E aí quando eles foram orar por mim, quando eles me abençoaram, que eu olhei para o relógio, eu falei: agora eu entendi por que eu ganhei. E lá foi o relógio como semente. E lá foi um relógio como semente. Então você descobre que Deus faz brotar semente ao semeador e pão àquele que come. Uma vez eu lembro que eu tinha 2 relógios. E o Espírito Santo falou para mim: por que você tem 2 relógios? Eu já entendi. E eu semeei na vida de 2 pessoas. E aí você começa a perceber que Deus está tratando algo com você. E aí Deus começa a levar você num processo em que algumas coisas na sua vida se tornam semente. Estão com você, mas não são para você. Estão com você, mas são para que através de você ela possa fluir. Através de você ela possa alcançar outras pessoas. E aí você começa a entender o processo de Deus nas nossas vidas. Por isso que nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. Não é o que está exposto diante dos nossos olhos, é o que o Senhor revela para nós através da sua palavra. Então eu descubro que no versículo 11, ele dá uma resposta. Como é que eu posso ter fé para andar por fé e não andar pelo que vejo? Ele diz: mas assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Que palavra de Deus tem prosperado na sua vida, irmão? Ei, que palavra de Deus tem prosperado na sua vida? Você está vivendo a prosperidade da palavra, você está vivendo o transbordar da palavra, você está vivendo o multiplicar da palavra na sua vida. Você está vendo o rio de água viva fluindo dentro de você. Você está com o seu coração ardendo, realmente o seu coração está pulsando, realmente a sua vida está transbordando. Ou você ainda está naquele lugar de lamentação, você está naquele lugar de deserto, você está naquele lugar do deserto do homem, não do deserto de Deus. Porque muitos de nós fomos colocados no deserto pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias decisões. Mas eu estou falando do deserto para onde Deus nos conduz. É diferente. O deserto para onde Deus nos conduz gera frutificação. Embora o deserto seja um terreno árido, sem água, no deserto onde Deus nos leva, tem água da palavra. E se tem água da palavra, tem vida. A água não desce do céu sem antes fecundar a terra, sem antes fazer a terra brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Para que eu possa desenvolver uma nova mentalidade, eu preciso romper com o pecado. Eu preciso, número 1, abandonar os meus maus caminhos. Na terra costuma se dizer, a gente ouve tantas vezes que a gente não consegue ser perdoado. Quem aqui nessa noite, não precisa se levantar a mão, quem aqui nessa noite está se sentindo culpado porque pecou, está carregando um fardo que Jesus Cristo já levou na cruz, não é seu, porque você não consegue se perdoar.
Você não consegue olhar para a sua vida e você olha para você e você diz: eu não posso me perdoar, mas Jesus Cristo já te perdoou. Então você está vivendo não mais o perdão, você está vivendo o engano, porque não há pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque João no capítulo 1, no versículo 9, Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, repete após mim, se confessarmos os nossos pecados. Repete com convicção: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você não lembrar de nada dessa noite, decore João 1 João 1, no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, na medida em que eu confesso o meu pecado, olha para mim aqui. Na medida em que eu confesso o meu pecado, eu sou perdoado. Eu vou repetir: na medida em que eu confesso o meu pecado. Fala assim: na medida em que eu confesso o meu pecado, eu sou perdoado. Meu irmão, não precisa mais carregar culpa, porque Deus está te chamando para a liberdade. Você entende isso? Dá um glória a Deus bem alto. A chuva é importante para regar a terra e fazer com que ela frutifique. A palavra de Deus é como chuva que rega e inunda o seu coração e faz com que a sua vida frutifique. Ei, irmãos, não é evangelho coach, não é evangelho da pós-modernidade, é evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai frutificar na sua vida em 2025. A palavra de Deus vai frutificar na sua vida nesse ano. Mas você precisa ser diligente. Por quê? Porque a palavra de Deus é em nossas vidas. Ela molda, ela ressignifica e ela aponta novos caminhos. Fala assim: o meu Deus. Fala com convicção: o meu Deus é o Deus do recomeço. O que isso significa, filho? É que você pode começar uma nova história hoje. Você pode começar uma nova vida agora. Deus tem um lugar de plenitude para você. Eu não quero saber, eu não me importo com o que você fez. Eu quero saber o que você está disposto a fazer a partir de hoje para entrar num novo lugar em Deus. Porque Deus está dizendo para você que esse é um tempo de arrependimento. Ele diz: dura coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, porque Ele é fogo consumidor. Então Ele está dizendo para nós que nós precisamos nos arrepender, nos desviar dos nossos maus caminhos. Nós precisamos romper com a velha vida. Nós precisamos romper com esse evangelho dissimulado, esse evangelho de facilidades. Nós precisamos entrar num lugar onde as nossas vidas são completamente transformadas. Por isso, para viver por fé e não por vista, eu preciso abraçar o processo de formação e desenvolvimento de Deus. Você tem que abraçar o processo. Você tem que abraçar o processo. Você tem que realmente, não é conhecer o processo, não é saber como Deus faz, é se abraçar a Ele. Você precisa que o processo seja amalgamado em você, tem que ser colocado junto com você. É como se você fosse vestir uma roupa na medida exata do seu corpo. Só que é uma medida que, se você engordar, ela vai junto com você. Se você emagrecer, ela também vai junto. Se você desenvolver os seus músculos, se você começar a malhar a perna e você ficar com aquela perna bem definida, bem grande, com bastante músculo, ela vai ficar exatamente como você é. Por quê? Porque Deus quer começar algo novo através de você. Por que Ele quer recomeçar com você? Sabe por quê? Preste bastante atenção. Não tem nada a ver com o que a gente está vivendo. Não é com a gente, é Ele através de nós. Então, quando eu entendo que os meus olhos são postos nele, quando eu olho que realmente eu sou apaixonado por ele, quando eu olho que a vida dele faz todo sentido, tudo muda,
absurdamente tudo muda, absurdamente tudo fica diferente, e aí eu começo a ser iluminado na minha mente, no meu espírito, e eu começo a ver sentido na palavra, eu começo a ver sentido em estar na igreja, eu começo a ver sentido em estar envolvido no ministério, e é aí que você começa a gastar-se, a se dar para Deus, a se dar por Deus, porque você sabe que vale a pena. Não é algo que eu vou fazer para os outros, não é algo que eu vou fazer para ser visto, é algo que eu faço por Ele, é algo que eu faço para Ele. Então Ele ensina a gente, mas é preciso confiar em Ti, é preciso descansar em Ti, Tu és o meu Deus. Você descobre que todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, se eu perco, nele eu ganho. Se eu sou derrotado, nele eu sou vitorioso. Se eu estou caído, Ele me levanta. Não tem outra possibilidade para a sua vida. Brenda, a sua vida vai dar certo. Vai dar certo. Maurício, vai dar certo. Quando Deus olha para você, Maurício do céu, sabe o que Ele vê? Ele vê você exatamente como você é. Mas é como se você tivesse, lembra quando você era jogador de futebol? Você tem uma torcida no céu dizendo, vai Maurício, vai Maurício, vai Maurício. Você vai conseguir. Você entende isso? Deus está dizendo para você, Eduardo. Deus está dizendo para você. Vai dar certo. Mas vai dar certo como? Mateus 25, no versículo 15. Nós temos a parábola dos talentos. Versículo 15 diz que um ele deu 5, o outro deu 2 e o outro ele deu 1. Olha para a sua mão. Tem alguma coisa com você que é de Deus, não é seu. Noemi, olha para sua mão. Tem pelo menos uma coisa na sua mão que não é sua, Noemi. Foi Deus que te deu. Você está entendendo, Jonas? Está entendendo, Jonas? Ele deu 5 para um, deu 2 para outro, deu 1 para o outro. Tem gente aí que está com 10 talentos nas mãos. Tem gente que tem 100, tem gente que tem 1000. São talentos, são coisas que Deus colocou nas suas mãos. Presta atenção. O dom é uma dádiva de Deus que não nos pertence. Os nossos dons, no mês de novembro, no mês de março, nós vamos ter uma vigília. E essa vigília vai ser uma vigília para ativar dons. Vai ser uma vigília profética para realmente ativar dons na sua vida. Por quê? Porque Ele deu os dons, e os dons são para a edificação da igreja. É para a gente realmente entrar na presença do Senhor e começar a ministrar um sobre o outro. Então, você descobre nesse texto que um saiu imediatamente, negociou 5 e ganhou mais 5, agora ele tinha 10. O outro fez do mesmo modo, ganhou 2, tinha 2, mas o outro que tinha 1 enterrou. Então você descobre que esse processo de formatação que Deus vai fazendo, Ele faz a partir daquilo que Ele já nos confiou. Quando você entregou a sua vida em Jesus, quando você colocou a sua vida em Jesus, Deus colocou algo na sua mão. Ele colocou algo que só você pode fazer. Por isso que nós não podemos permitir que as pedras clamem. Nós não podemos permitir que haja um clamor da terra. Por quê? Porque Romanos no capítulo 8 diz que a criação geme. Repita comigo, a criação geme. Com ardente expectativa, aguardando a manifestação dos filhos. Fala assim, a terra aguarda a minha manifestação. Repete de novo, a terra aguarda a minha manifestação. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Se eu sou herdeiro, eu tenho lugar à mesa. O que isso faz? Você está entendendo? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Bate o pé no chão.
É isso, é para marchar com o varão, é para andar na presença do Senhor, é para sair saltando muralhas, é para viver as proezas de Deus, é para viver os sonhos de Deus. Deus não está chamando a gente para viver sonhos dele no ano que vem, não. Não é para o ano que vem, não é para 2028, não é para 2030, é para agora. É para hoje. Ele diz em Hebreus: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação do deserto. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Por que eu afirmo que você não vai sair do mesmo jeito? Porque o Espírito Santo está se movendo nesse lugar. Você só vai sair daqui do mesmo jeito se você quiser. Deus está dizendo para você nessa noite, queridos, que aquilo que você tem, aquilo que Ele colocou nas suas mãos, você precisa descobrir. Mas para você descobrir, você vai precisar esvaziar-se de si mesmo. Esvaziar-se de si mesmo. Sabe aquela pessoa ensimesmada? Sabe o que é uma pessoa ensimesmada? É uma pessoa cheia de si mesmo. A coisa mais difícil quando a gente está caminhando no reino é que a gente tem que lidar com a nossa humanidade. E aí o Espírito Santo, ele começa a ministrar no seu coração. Quando você no ministério se dá com uma pessoa em si mesmada, e aí ele vai ajudando você a passar por cima disso. Então deixa isso de lado, vamos ver se a gente consegue romper, vamos ver se a gente consegue dar esse salto. E aí a gente, quando entende o que Deus está fazendo, a gente começa a abrir mão de algumas coisas, a gente começa a romper com algumas estruturas. Por quê? Porque nós precisamos de um odre novo. Para ter odre novo, tem que soltar o velho. Para ter odre novo, tem que soltar o que está quebrado. O que está quebrado na sua vida? O que é velho na sua vida, que precisa ser revestido de novidade? Deus está chamando a gente para romper com essas estruturas arcaicas da nossa mente, com essas estruturas que a gente carrega e estão se tornando um peso nas nossas vidas. Sabe por quê, Jaderson? Porque Deus está chamando você para viver o novo. Ele quer que o velho se revista da novidade do Espírito, Jaderson. Ele quer apertar você, Tony, e levar você para um novo lugar. Se os processos de Deus se confirmarem na sua vida, sabe o que acontece, Tony? Aumenta a sua responsabilidade de andar onde? No novo de Deus. Comece a se preparar, Tony, porque Deus está mexendo nas estruturas da sua vida. Quem está entendendo? Eu não estou falando só com o Tony, não. Eu estou falando com você que está aí. Deus está mexendo nas estruturas da sua vida. Você que ainda não entendeu que Deus está te dando a oportunidade da sua vida. Eu conheço homens, eu conheço mulheres com 60, 70, 80 anos, que se pudessem voltar nos 40, se pudessem voltar nos 50, se pudessem voltar naquele lugar que eles caíram, Deus fala por meio do seu profeta, a igreja de Éfeso: lembra-te onde caístes. O que o texto fala? Arrependa-se. Deus está falando para mim e para você, que a gente precisa voltar naquele lugar onde a gente caiu, porque Deus não quer a gente ficar caído, porque quando você chegar lá na frente, Eclesiastes do capítulo 12 fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque você vai chegar nos dias em que você não vai ter contentamento, e a única coisa que vai te trazer contentamento, sabe o que é? São as suas memórias. Mas se as suas memórias forem os pecados que vocês não se arrependeram, se as suas memórias forem os pecados que vocês não abriram mão para viver o novo de Deus, se as suas memórias forem os odres velhos, mas se as suas memórias forem os vinhos novos, se você se lembrar daqueles marcos em que Deus foi transicionando para você, Ele foi chamando: ei, vem comigo para cá. Você subiu o primeiro degrau, e Ele fala assim: vem comigo para cá, sobe para cá. Uau! Eu estava no sepultamento, eu ouvi um pastor falando, aquilo me chamou a atenção, eu nunca tinha pensado daquela forma. Ele fala que na genealogia de Adão,
vem falando que um morreu, outro morreu, fez isso, fez aquilo, outro, fez aquilo, outro. Teve filhos, construiu, prosperou, avançou e morreu. Aí vem o outro, fez isso, fez aquilo, outro e morreu. Mas teve um, chamado Enoque. Dele, as escrituras dizem, Enoque gerou Matusalém e viveu 365 anos e andou com Deus. O que aconteceu? Deus falou, Enoque, vem para cá. O texto não diz, e Enoque morreu. Filho, tudo que a gente fizer nessa terra, vai ficar nessa terra. A gente pode até deixar uma herancinha para o filho, pode deixar uma casa, pode deixar um carrinho velho, pode deixar um dinheirinho na poupança. Mas ele vai torrar tudo, vai ficar aqui mesmo. Mas o que você faz em Deus, vai para a glória, vai para a eternidade. Quando você se move em Deus, você está juntando coroas. Aí uma hora ele vai falar para você, ei, chegou a hora, puxa o fio da sua tomada, você desliga, igual o boneco daquele de posto. Você cai aí, onde que você precisa se preocupar, aonde você vai cair vivo. Porque morto cai em qualquer lugar. E aí você descobre que no Senhor você não morre. Quando ele puxa o fio da sua tomada, que você desliga, Deus falando para você, pula para cá. Vem para cá. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Pelo contrário, versículo 7, ele se esvaziou. Se Jesus se esvaziou, eu posso me esvaziar. Se Jesus se esvaziou, eu posso melhorar um pouquinho. Eu posso tornar menos ranzinza. Eu posso me tornar menos ranzinza com a minha esposa, eu posso me tornar menos ranzinza com meus filhos, eu posso me tornar menos ranzinza com os meus colegas de trabalho, eu posso me tornar menos ranzinza. Por quê? Porque eu posso me esvaziar de mim mesmo. Eu posso dizer para a minha alma, senta, agora é o teu lugar de sentar, fica quietinho aí. Mas a gente não precisa só se esvaziar, a gente precisa se esvaziar e ao mesmo tempo que a gente se esvazia de nós, a gente se enche dele. Efésios 5,18 diz, mas deixe-se encher pelo Espírito. Quem quer ser cheio do Espírito aí, dá glória a Deus. Então busque, não deixe de buscar. Está comigo ou me abandonou? Mas não é só esvaziar-se, eu tenho que dizer não para mim mesmo. Nós estamos numa era em que não existe não. Todo mundo quer sim. Todo mundo chega no final do ano e diz assim, eu mereço dar um presente para mim mesmo. Eu vou lá e compro um presente. Você juntou dinheiro para dar o presente? O dinheiro está todo na sua conta. O dinheiro está todo junto lá na sua aplicação? Não, você vai dar um presente para si mesmo. Quando chegar em fevereiro, chegar em março, que se for pagar a terceira prestação do presente que você deu para si mesmo, vai vir a dor. E vai vir o peso. Por isso que Mateus diz, 16:24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ei, tem que dizer não. E em último lugar, tem que tomar a cruz. Porque Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 2, versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Eu tomei parte na morte de Cristo. Então agora não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo, eu tenho que viver na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então você entende que não tem como viver pelo que você vê. Nós só podemos viver pelo que nós cremos.
Você pode dizer que é difícil. É difícil. Mas nós estamos rodeados. Olha para o lado. Olha para o lado. Vou levantar, hein? Abre aí, abre aqui. Isso. Estou esperando você abrir, que aí eu levanto. Posso levantar? Tira esse negócio aqui, ó. Tá esquisito essa parte. Isso. Aí ficou perfeito. Esse pano caindo para fora aqui está muito feio. Fica a dica aí, por favor. Ó. Não mostra essa parte aqui não, que não tem sentido. Tá bom, diretor? Vamos lá, galera, para a gente terminar. Olha para o lado. Está todo mundo olhando para a sua vida. Você tem um monte de haters. Pessoas que te seguem nas redes sociais e pessoas que te seguem na vida ao vivo. As pessoas estão vendo. Mas o autor aos Hebreus, ele diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Sadraque, Misaque e Abidnego estão olhando para a gente e estão dizendo para a gente: vocês têm mais revelação do que nós. E estão fazendo biquinho. Quando nós fomos obrigados a nos prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, nós dissemos: ainda que Deus não nos livre, nós vamos nos prostrar. Mas agora a gente tem uma revelação muito mais profunda. A gente tem o próprio Deus morando dentro da gente. Então não é na nossa força. Jacob, não é na nossa força, é na força dele. Então é difícil. Fala assim: é difícil, mas é fácil. Porque o poder dele nos põe de pé. Douglas, o poder dele nos levanta. O poder dele muda as nossas perspectivas, Vitor. O poder dele nos capacita. Então Deus está dizendo para nós: se você quiser, eu escrevo uma nova história por você. Se você quiser, eu ressignifico as suas dores. Se você quiser, eu mudo e apago o seu passado. Eu te dou um passado novo. Eu te dou uma história nova. Eu te dou uma reputação nova. Eu mudo você por inteiro. Mas você tem que querer. Mas não é uma vontadezinha. Você tem que querer com responsabilidade. Você tem que querer com intensidade. Sabe por quê? Porque quando você acordar amanhã, você ingeriu hoje, sei lá, qual é a ingestão básica de calorias? Eu não lembro. Mas vamos lá. Você hoje comeu tudo que você tinha que comer e comeu o pudim inteiro. Aí você acorda amanhã dizendo: poxa, perdi a minha dieta. Não. Você só vai perder a sua dieta se você for fraco de propósito. É que Deus vai dar uma responsabilidade para você. Que você vai olhar para o pudim vai olhar para você e você vai dizer: você não vai me vencer, pudim. O difícil, filhos, é quando o pudim vem com uma saia. O difícil é quando o pudim vem envolvido numa barra de ouro. Deus está falando para mim e para você: cuidado com a barra de ouro, cuidado com a barra da saia, cuidado com São João da Barra, cuidado com os vícios, cuidado com aquilo que está roubando você da presença de Deus. É por isso que a nova história não vem, é por isso que o recomeço não se firma. Deus está chamando a gente para realmente em 2025 mergulhar em águas que nós nunca entramos. Então eu vou ter que esvaziar-me, eu vou ter que negar a mim mesmo e eu vou ter que tomar minha cruz, porque eu vou navegar por oceanos que eu nunca naveguei. Aí a canção diz: eu navegarei no oceano do Espírito. Por quê? Porque é um lugar que eu nunca entrei.
E aí você vai ter as mais profundas e significativas experiências com Deus. Aleluia. Você vai começar a ser cheio do Espírito Santo. Então você vai saltar muralhas. Você vai começar a ver as proezas de Deus sendo manifesta na sua casa. Você vai orar com o seu filho e você vai ver as respostas de Deus sendo trazidas sobre a vida do seu filho. Você vai orar com a sua esposa e você vai ver as respostas de Deus sendo trazidas para o seu casamento. Deus fazendo com que o seu amor pela sua esposa volte a ser aquele amor que você tinha lá no começo. Vai fazer com que o amor que você tem para o seu marido volte a ser aquele amor que você tinha lá no começo. Não tem como fugir. Não tem como. Por quê? Porque o amor de Deus excede todo entendimento.